Olá, meu nome é Felipe Flauzino. Seja muito bem-vindo ao meu mundo, o mundo da fisioterapia. Eu vou estar trazendo para vocês o que é a fisioterapia, por que físio, por que escolher essa profissão e todo o mercado e tudo que envolve essa profissão, um pouquinho de cada. E se você quiser realmente ter muito detalhe, se aprofundar mais sobre a história, sobre o que realmente é a fisioterapia, aqui embaixo tem o link para você poder baixar o meu e-book totalmente gratuito, com todo esse tema destrinchado e detalhado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. O tema é por que físio? Mas antes de eu te relatar o porquê escolher fisioterapia, eu preciso te explicar alguns tópicos. E eles estão aqui atrás nesse quadro. Primeiramente, o primeiro tópico deles é o que é a fisioterapia? Se você jogar uma rápida pesquisa no Google, você vai conseguir entender que a fisioterapia nada mais é do que a ciência da reabilitação e da prevenção através do movimento. Então, o fisioterapeuta ele vai reabilitar um paciente, ele vai prevenir lesões em um paciente usando o movimento como a sua principal ferramenta de trabalho. Além de outras coisas que não cabe a mim explicar agora nesse vídeo. Tranquilo? Agora vamos continuar. Aqui já foi ok para o que e vamos para a atuação. Quais são as atuações de um fisioterapeuta e como um fisioterapeuta atua? Basicamente, como eu falei, o fisioterapeuta ele atua prevenindo e reabilitando pacientes com lesões usando o movimento. Mas para isso, o fisioterapeuta ele precisa usar de diversas técnicas de análise, de anamnese que a gente fala, o nome certo seria anamnese, nada mais é do que um questionário bem detalhado sobre o que o paciente está sentindo, sobre o que ele já teve e medicamentos, etc., que podem gerar algum efeito colateral em cima desse paciente. Então a gente vai estar analisando toda essa história pregressa do paciente para poder, em cima dessa anamnese, elaborar uma conduta que vai usar de fins terapêuticos o movimento para poder estar reabilitando esse paciente. Até aí, beleza? Então a gente já passou pelo tópico de atuação. Agora a gente vai pular para cá. Idade. A fisioterapia, diferente da medicina, ela é uma ciência nova, não exatamente nova, vou explicar mais aprofundado para vocês. A fisioterapia, ela teve início junto com a medicina, porém, ela veio tomar esse nome de fisioterapia e ser reconhecida como uma profissão diferente, uma ciência que estuda apenas a reabilitação através do movimento, recentemente. Se eu não me engano, há exatos 30 anos atrás, essa profissão veio a ser reconhecida como uma profissão individual, se desmembrando da medicina. Então, uma profissão de 30 anos é muito recente, é muito nova. Então, é uma profissão que está aí, digamos, no seu embrião, mas que está com uma ascendência gigantesca. Porque se você analisar o nosso mercado hoje, o mercado da fisioterapia, o que mais existem são fisioterapeutas. Alguns sem empregos e alguns muito bem empregados. Mas isso é tema para outro vídeo, para eu poder explicar o porquê que isso acontece. Como essa é uma profissão muito nova, que tem aí os seus 30 anos, essa profissão ela vem tomando alguns rumos e sendo modificadas ao longo do tempo. Então, a gente pode concluir, através somente desse relato sobre a idade, que muitas coisas ainda não foram descobertas sobre essa profissão. Então, o ramo da área científica, do estudo científico, está também bem crescente em ascensão. Tranquilo? Agora eu acho que um tema que todos vocês têm muita curiosidade de saber, e é um tema que eu poderia não estar falando para vocês, porque eu acho que isso aí vai acabar gerando um pouco de desânimo,
para você que está aí querendo optar pela fisioterapia, que é esse tópico: salário. Já passamos aqui pela idade, concluímos que a fisioterapia tem mais ou menos, se eu não me engano, 30 anos de idade reconhecidos, beleza? Mas ela vem datada de muito tempo. E no e-book eu estou falando lá a história inteira da fisioterapia até os dias atuais. Então baixa lá e dá uma lida se você tiver curiosidade. Vamos falar aqui sobre esse tópico. Como eu falei, eu poderia não estar colocando ele aqui para vocês, porque vai acabar desanimando algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo por um motivo bem óbvio. Só por estar falando assim, você já tem uma suspeita. Vamos pegar o contexto da história até aqui. Eu tenho uma profissão embrionária, profissão nova, relativamente nova comparada com a medicina e outras coisas. Se é uma profissão nova, tudo que é novo gera medo e gera receio nas pessoas. Então, não só por isso, mas por outros fatos também, a sociedade acabou construindo um padrão que apenas o médico é referência para o que se trata da saúde, referente ao corpo. Também entre outros ramos, mas não cabe falar disso agora. Mas é uma profissão nova, então gera medo. E esse medo faz com que as pessoas que seriam possíveis pacientes, possíveis clientes, se afastem da gente e vá em busca de um médico. E isso acaba gerando uma demanda nossa, da fisioterapia, de dependência de outros profissionais para estar podendo sobreviver no mercado. Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Então, através disso, tem como essa base salarial bem reduzida em comparação com os profissionais da área da medicina. Para vocês terem noção, no estado onde eu moro, que é Minas Gerais, o teto salarial de um fisioterapeuta no ano de 2020, esse ano, é de R$ 4.226,72. O teto. O que significa teto? É o máximo que um fisioterapeuta recebe em média aqui no estado. Tranquilo? Os profissionais do ramo da medicina, que são os médicos, eles têm como piso. O que seria piso? O mínimo, a média é estabelecida. O que seria o piso? O piso é a média mínima dos salários que os médicos do estado recebem. E nesse ano de 2020, o piso salarial de um médico é de R$ 5.285,58. Então tem uma discrepância aí bem grande. O nosso teto salarial não chega a ser o piso salarial de um médico. E isso é um assunto muito polêmico entre nós fisioterapeutas, mas isso é uma coisa que não cabe nós mais julgar porque temos que estar sempre tentando mudar esse conceito da sociedade. Mas não podemos ficar simplesmente focados em mudar esse ponto de vista da sociedade. Nós temos que mudar esse ponto de vista através da nossa atuação, através da nossa boa conduta e através do nosso acolhimento em cima desses pacientes, para que eles promovam a nossa divulgação e essa divulgação seja benéfica para um todo. Então já tem uma noção aqui. No meu estado, de Minas Gerais, o teto salarial de fisioterapeuta é por volta aí de R$ 4.300, arredondando. Então o tópico salário a gente já tem que é mais ou menos R$ 4.300 mensais, beleza? Isso aqui é por mês. Nota, isso aqui não é uma regra, beleza? O fisioterapeuta ele tem total autonomia de cobrar quanto ele julgar necessário pelo preço da sua sessão, pelo preço da sua hora. Então, esse teto salarial depende do quão você é útil, o quão você tem conhecimento e o quão você consegue colocar esse seu conhecimento em prática para poder amenizar e tratar as dores do seu paciente o mais rápido possível. Eu gosto de adotar um pensamento que é o seguinte: se eu consigo tratar meu paciente
em 4 sessões, meu preço vai ser muito maior do que se eu fosse tratar esse paciente em 8 sessões. Porque se eu consigo resolver em 4, esse paciente vai ficar muito mais satisfeito comigo do que me encontrando 8 vezes. Vocês concordam comigo nesse ponto? Então, se eu cobro R$250 por sessão e eu faço 8 sessões para poder estar aliviando a dor desse paciente ou estar tratando por definitivo, eu vou cobrar muito bem meus R$500 por sessão. Então, em 4 sessões, vou estar cobrando aí R$2.000. Entendido? O mesmo preço que eu estaria cobrando por 8 sessões, eu vou estar cobrando por 4. Eu posso ser mais ousado. Em 4 sessões, eu posso cobrar R$4.000. Que seria o triplo do preço, mas você está oferecendo um serviço muito mais de qualidade. Triplo não, o dobro do preço por um serviço de muito mais qualidade. E constando que é um serviço resolutivo, você não está enrolando o paciente, você está falando com ele, você vai pagar, ele vai te pagar R$4.000 e com R$4.000 ele vai sair da última sessão tranquilo e sabendo que ele pôde pagar pelo melhor atendimento possível e foi resolutivo e teve resultado. Isso é o que falta hoje na minha concepção no ramo da fisioterapia. Resolutividade. Profissionais capacitados que sejam resolutos, que saibam resolver os problemas do paciente e não apenas ficar tratando dorzinho. Mas isso também não vou abordar muito agora. Já fomos no tópico de salário, agora pincelamos um pouco o tópico de autônomo. Autônomo que eu acabei de falar, ele tem total liberdade de cobrar o quanto ele quiser e eu julguei esses parâmetros para um ponto acima, cobrando alto. Mas o que a gente tem no mercado hoje são fisioterapeutas que cobram abaixo do que eu cobraria, o que eu vou cobrar quando eu for fisioterapeuta. Porque a minha hora vale muito mais do que eu ficar aí recebendo R$16 por paciente a hora, que é em média o que um plano de saúde paga. Beleza? Isso que carece também outro vídeo para falar sobre o plano de saúde. Se vocês querem que eu faça esse vídeo, comenta aí embaixo para eu poder estudar e trazer conteúdo bem detalhado para vocês. Mas vamos continuar. Até aqui a gente já falou o que é fisioterapia, a atuação do fisioterapeuta, a idade dessa profissão e o ramo que o fisioterapeuta pode atuar, que é o ramo autônomo. Mas também o fisioterapeuta pode ser contratado para um regime CLT, consolidação das leis trabalhistas, que muitas das vezes fisioterapeutas que trabalham em hospitais são contratados por esse regime, geralmente de 36 por 12, por 12 por 36, trabalha 12 e folga 36, só um adentro referente a esse tema. Bacana? Agora aqui, vocês podem ver que tudo isso aqui que eu coloquei, aqui, se resume nisso aqui. Empatia, contato humano, aprendizado e responsabilidade. Para mim, um fisioterapeuta, pelo menos na minha concepção de graduando, na minha concepção que eu vou levar para a minha vida como profissional, são essas qualidades que eu preciso desenvolver durante toda a minha atuação como fisioterapeuta. Empatia. Eu preciso entender a dor do paciente, eu preciso entender o que esse paciente está sentindo, eu tenho que me colocar no lugar dele, eu tenho que pensar como eu gostaria de ser tratado. Se fosse alguém da minha família, se fosse algum ente querido, como que eu gostaria que esse meu ente querido fosse tratado, fosse recebido e fosse ali cuidado de um jeito totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Eu, Felipe, tenho para mim que se algum dia eu for abrir uma clínica, meus pacientes vão ser tratados como reis, vão ser tratados da melhor forma possível que eu puder, beleza? Agora, isso aqui, contato humano. A fisioterapia, por ser a ciência da reabilitação através do movimento, a gente precisa exercer um contato, o toque.
A maior arma do fisioterapeuta são suas mãos e maior bem é o seu tempo. Então a gente precisa usar do toque para poder avaliar o paciente. E não só o toque físico, a gente também precisa ter o toque emocional. A gente precisa alcançar esse paciente não só no âmbito físico, mas no âmbito da psique, no âmbito das emoções, que agrega totalmente a empatia com o contato humano. Vocês conseguem raciocinar, conseguem assimilar esse link entre a empatia e o contato humano? E comentem pra mim se vocês entenderam ou não. Aprendizado. Voltando aqui um pouco atrás, idade. Uma profissão nova, 30 anos. 30 anos para uma profissão é um neném. Então, se eu tenho 30 anos numa profissão, imagina quanta coisa ainda não foi descoberta. Imagina quantas descobertas científicas maravilhosas vão ser feitas. Então, um fisioterapeuta ele é um eterno estudante. Não pense que você vai formar a sua graduação e talvez fazer uma especialização e pronto, terminou. Muito pelo contrário. Quando você termina a graduação, quando você termina a sua especialização, aí que começa o grande jogo. Aí começa a brincadeira para os grandes jogadores. Você vai estudar, vai se transformar em um verdadeiro estudante. Vai estar todos os dias buscando por artigos, tentando se inteirar o máximo possível sobre o cenário atual da sua profissão. Então, se você está optando a fisioterapia, pensando que eu não preciso estudar, que eu vou formar e acabou, sinto muito. Você não vai estar bem nessa profissão. É uma profissão que exige do profissional um estudo contínuo e linear. Beleza? Fomos no tópico aqui. Empatia, contato e aprendizado. E o último, o mais importante para mim, que vocês têm que colocar isso tatuado na testa. Vocês têm que levar isso no coração. Responsabilidade. Gente, um fisioterapeuta, ele está ali cuidando de uma vida, de um ser humano. Tudo bem que o foco do meu canal, do meu Instagram, é o ponto de empreender na fisioterapia. Beleza, isso é um ramo da fisioterapia. Eu quero abrir os seus olhos que existe um mundo econômico por trás dessa profissão da área da saúde. Você precisa enxergar isso, mas não confundam as minhas intenções, beleza? Eu sempre vou colocar a vida do paciente, o bem-estar do paciente, acima de qualquer outra coisa, independente dos meus ganhos, independente até mesmo do meu bem-estar, e eu vou estar colocando a vida do outro à frente até mesmo da minha. Isso gera um senso de responsabilidade. O fisioterapeuta tem uma responsabilidade enorme, seja em qualquer especialização, qualquer área que ele seguir, principalmente nas áreas da terapia, na área da terapia intensiva, na área de urgência e emergência, que a vida daquela pessoa está aqui, por um triz. Agora imagine se você é fisioterapeuta e não é responsável e chega a sua mãe para você, se chega o seu filho para você. Então, seja responsável, porque aquele paciente pode ser a mãe de alguém, pode ser a filha de alguém, pode ser o pai de alguém, pode ser o filho de alguém. Então, sempre se coloque no lugar dos outros. Tenha empatia, tenha contato humano, aprenda com tudo isso, se atualize para poder levar esse senso de responsabilidade para a sua vida e poder dormir com a consciência limpa, consciência tranquila, que você fez o melhor, mesmo se esse paciente vier a óbito, porque acontece. Mas se você tiver esse senso de responsabilidade, tiver a certeza que você fez tudo que podia, estava dentro do seu alcance para estar ali dando o seu conhecimento da sua profissão para esse paciente que hipoteticamente veio a óbito, você vai dormir com consciência tranquila, porque você sabe que você foi responsável, você não faltou hora nenhuma com a sua responsabilidade de um fisioterapeuta.
Beleza? Acho que isso aqui é para você que está em dúvida. Acho que eu peguei sobre qual área cursar eu optou pela fisioterapia. Eu devo ter pegado um pouco pesado nessa aqui, mas eu preciso expressar isso para vocês. Porque quando eu entrei para a fisioterapia, eu tinha uma noção totalmente diferente. Eu tinha dentro de mim que era apenas uma massagem, que fisioterapia era apenas massagem. Eu tinha isso para mim. Quantos de vocês que estão aí do outro lado não pensam a mesma coisa? Então é melhor eu pegar pesado com vocês aqui, para que lá na frente, quando vocês estiverem formados, você tenha ciência e não ter que percorrer o mesmo caminho que eu corri, para poder estar aprendendo tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que eu estou sentindo. Porque eu já vi pacientes sendo bem tratados, já vi pacientes sendo maltratados, já vi idosos sendo maltratados. Então eu sei como é esse sentimento de indignação. Eu não quero que você sinta isso. Então desenvolva você como ser humano primeiro, depois como fisioterapeuta. Aí você vai entender o conceito que eu quero passar para você dessa visão de mundo de empreendedorismo dentro da fisioterapia. Primeiro, se torne um fisioterapeuta. Eu não estou falando de graduação, não estou falando de currículo nem nada. Eu estou falando desses aspectos aqui. Independentemente, eu não sou graduado, mas eu me considero um fisioterapeuta, porque eu trabalho todos os dias baseado nesses 4 tópicos: empatia, contato humano, aprendizado, responsabilidade. Se você conseguir trabalhar isso um pouquinho de cada vez, suponhamos que você trabalhe 1% de cada um desses por dia. Vai chegar ao final de um ano, você vai estar melhor 365% em cada um desses tópicos. Então seja sempre a melhor versão de você. Beleza? Então, se você está optando pela fisioterapia, eu te considero para você do fundo do meu coração que você siga sim essa opção. É uma opção maravilhosa, é uma área magnífica, é uma área com mais de 15 especializações. Assim, é uma árvore gigante com vários segmentos que você pode seguir. Se um não for a sua especialidade, tem mais 14 para você estar encontrando a sua. Mas tenha em mente isso aqui. E tenha em mente que nem é só pelo salário que a gente trabalha. Porque muitas vezes você vai ganhar um afeto de um paciente, o carinho de um paciente, o olhar do paciente para você, te passando aquele sentimento de obrigado, de muito obrigado por ter cuidado de mim, por ter me feito voltar a andar, por ter me feito parar de sentir essa dor que me incomodava. Isso, às vezes, vai ser muito mais gratificante para você do que um salário. Mas, não só de sentimento a gente vive, precisamos de dinheiro também. E por isso que eu estou trazendo para cá esse conceito de empreendedorismo. Aqui no Brasil tem um tabu em cima disso. Já lá nos Estados Unidos, existem canais parecidos com o modelo que eu estou desenvolvendo aqui, que são grandes, que têm um engajamento bem grande. Então, se você quer se desenvolver nessa área, se inscreve aí, me dá uma força, deixa o like e compartilha aí para um colega fisioterapeuta ou um colega graduando ou mesmo uma pessoa que está cogitando fazer fisioterapia, para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas, que eu consiga passar essa minha ideia de que cada um precisa melhorar todo dia pelo menos 1% desses 4 tópicos para poder falar que é fisioterapeuta e não só ter um currículo e ter uma graduação completa. Valeu? Eu sei que eu fugi um pouquinho do tema, mas senti a vontade para falar isso para vocês agora dentro desse vídeo. E volto a ressaltar, se você quer ter mais conhecimento sobre o que é a fisioterapia, a atuação do fisioterapeuta, a história dessa linda e magnífica profissão e mais entendimento sobre o salário, os ramos que você pode atuar como fisioterapeuta autônomo ou não, baixa o e-book que está no link aí embaixo e vamos estudar, galera. Vamos estudar porque a fisioterapia está sempre atualizando. Valeu e até o próximo vídeo.